Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o pensador e o pensamento. Será que o pensador existe por si mesmo? Será que ele é autoexistente? Será que o pensador é uma entidade eterna, permanente, fixa? Por que será que Krishnamurti diz que o pensador é criado pelo pensamento e não o contrário? Como esse é um assunto muito difícil e muita gente tem dificuldade para entendê-lo, é sobre isso que nós vamos falar hoje. Eu sou Alcibar e seja muito bem-vindo ao canal Universo Desperto. Ora, qual é a verdade acerca disso? A verdade que eu também descobri acerca do pensador é que só existem, de fato, pensamentos. É um fluxo de pensamentos. São pensamentos, muitos pensamentos. E o que é que acontece? Como é que esse pensador chegou a existir? Desde criança, desde pequeno, a gente sente, percebe que está pensando, né? Começa a pensar sobre as coisas. E a partir da nossa criação, da nossa vivência, da nossa convivência, da nossa educação, que não nos ensina as coisas como elas realmente deveriam ser, é que a gente começa a se identificar com esses pensamentos e com esse eu. Mas esse eu nada mais é do que um outro pensamento. Quando eu penso eu isso, eu aquilo, são apenas pensamentos com os quais eu estou identificado. E então vem também a memória. Você lembra que viveu várias experiências no passado. Também existe o desejo, né? O desejo de autossatisfação. E existe também o medo. Diante dessa série de elementos, a pessoa automaticamente ou inconscientemente passa a se identificar com um eu, com um pensador, com um observador. Mas ele existe de fato? Ou será apenas pensamentos, memórias, vários elementos que se juntam e dão a ilusão de uma entidade separada, fixa, autônoma, independente? Na verdade, se você observar bem, o que existe de fato são apenas pensamentos. Fluxo de memórias, lembranças, sensações, reações. Junte a isso o medo. O medo de se abrir para o seu próprio vazio, para o seu próprio mundo interior. Então, quando se junta tudo isso, surge então a ideia do eu, a ilusão do eu, a ilusão do pensador, como uma entidade separada do fluxo dos pensamentos. Você diz eu. O corpo também ajuda nessa ilusão, né? Se eu tenho um corpo separado de tudo, então psicologicamente eu também sou uma entidade separada. Mas não é bem assim. Quando a gente começa a se autoconhecer, geralmente pela autoobservação, pela observação do fluxo dos pensamentos, a gente começa a perceber que quando os pensamentos se acalmam,
ou silenciam, não existe nada. É estranho dizer isso, né? Porque a gente já está tão acostumado com esse fluxo ininterrupto de pensamentos. A mente sempre tagarelando, sempre ansiosa, sempre buscando, nunca para, nunca se aquieta, nunca fica calma. Então isso já está tão comum para nós que a gente tem como certo que existe uma entidade, que existe um pensador ali, pensando direto, mas na realidade o que existe é um fluxo constante e ininterrupto de pensamentos, de desejos, medos, esperanças, memórias. E junto a isso tudo, a identificação, que surge lá no fundo da insegurança e do medo deste nada, deste vazio no qual os pensamentos se manifestam. Então vem Krishnamurti e diz com toda certeza: Buda já dizia isso há 2500 anos atrás e foi muito criticado pelos hindus tradicionais, pela religião hindu, porque os hindus acreditam na alma eterna, acreditam no Atman, acreditam que esse eu é eterno. E, em contrapartida, os cristãos também, de uma certa forma, acreditam, né? Acreditam no eu autoexistente, em José, né? Acreditam no Carlos, na Maria, né? Como entidades autoexistentes e, consequentemente, eternas. Mas já no budismo ele explicava que, na realidade, isso é uma ilusão. É como a chama de uma vela que está sempre acesa, que dá a aparência de ser sempre a mesma, mas que está sempre queimando e, portanto, não é sempre a mesma. Ela está sempre em constante modificação. Outro exemplo que geralmente se dá para se entender melhor isso é o exemplo do rio, né? Que nunca é o mesmo, que está sempre no constante fluxo. O rio existe, mas ele não existe como algo constante, fixo, permanente, porque está sempre se modificando. Então, a ideia de uma entidade fixa, de uma entidade permanente, eterna e independente dos pensamentos, é, na realidade, uma ideia equivocada, ilusória. Porque, na verdade, nós, assim como tudo no universo, estamos sempre nos modificando. Nosso corpo apenas tem a aparência de ser fixo, de ser sólido, mas tudo nele está sempre se modificando. As células, os átomos, assim como tudo no universo. Então a ideia de solidez, de independência, de separação, é uma ideia errada, ilusória. Porque na realidade nada no universo é fixo. Nada no universo é sólido e independente ou autoexistente. Por que então o pensador, o eu, o ego, seria? Para você entender bem essa questão, é bom compreender que o pensador, o ego, o observador, são sinônimos. Quando você se refere a ego, a pensador ou ao observador, na realidade, você está se referindo exatamente à mesma coisa. Então, o que é o ego? O que é o pensador?
O que é o observador? Nada mais do que memórias, nada mais do que um feixe de fatores, de elementos separados, somados a isso, o medo, a insegurança e o desejo de autopermanência, o desejo de continuidade. Apenas isso. Com o autoconhecimento, com a observação dos seus próprios pensamentos, você começa a perceber que tem algo de errado aí. Tem algo de estranho aí, realmente. Então, com o aprofundamento dessa percepção, aos poucos você vai alcançando níveis mais profundos do ser. E é aí que você percebe que, na realidade, quanto mais você desce fundo em si mesmo, mais claro e mais evidente fica que, na realidade, não existe nada além do que pensamentos. Então, quando a mente silencia por si mesma, não é posta a ficar em silêncio, quando a pessoa desperta para a verdade acerca de si mesmo, acerca do eu, ela começa a perceber que, na realidade, tudo é um fluxo. Os pensamentos são fluxo, os desejos, as reações, as memórias, as impressões, os medos, tudo é um constante fluxo. Não existe nada fixo, não existe nada de eterno, a não ser o próprio fluxo. Ou seja, assim como a chama de uma vela nunca é a mesma, porque está sempre se modificando, sempre se autoqueimando, é sempre um fluxo. Eu não sou o mesmo de ontem, de 2 anos atrás, de 1 ano atrás. Eu não sou o mesmo, nem mesmo em relação a alguns momentos atrás, porque eu estou sempre me modificando. Para perceber isso com muita clareza, você precisa, além de compreender os seus próprios movimentos mentais, precisa ver essa verdade de uma forma direta, por si mesmo. Porque aí você começa a ver que, na realidade, só existe um grande vazio. Não o vazio das pessoas vazias, mas um grande espaço, um espaço infinito, um espaço sem as fronteiras do eu, um espaço sem as fronteiras do ego. Então, quando você compreende isso, deixa de existir a separação. Você deixa de existir como entidade separada, que está sempre desejando algo, que está sempre buscando alcançar algo no futuro, uma iluminação, um despertar. Porque a própria entidade, ela é ilusória. Enquanto existir aquela entidade que considera a si mesma separada, uma entidade que está sempre buscando autossatisfação, buscando a sua própria felicidade, por exemplo, essa própria entidade nega a felicidade. Essa própria entidade, que é o pensador, que é o ego, impede que este algo mais, que esse despertar, surja. Então, quanto mais poderoso for a ideia, a ilusão do pensador e do ego, maior será a dificuldade desse despertar acontecer. Obviamente que o próprio despertar
causa a mutação nesse centro, nessa ilusão dessa entidade separada. Todavia, você tem que fazer a sua parte até onde você pode, que é se compreender, que é se autoconhecer, que é ver a si mesmo, que é conhecer seus próprios movimentos, seus próprios mecanismos internos. E para isso, obviamente, você começa a observar. Mas essa observação não é uma observação eterna. É apenas para você constatar o fato de que realmente o que existe é apenas um fluxo de pensamentos. E que esse eu fixo não existe de forma alguma. Sendo apenas nada mais do que uma ilusão inventada pelo próprio pensamento na sua busca por segurança, conforto e permanência. E então, quando você percebe isso, quando você realmente compreende ou vê que existe na realidade um fluxo que o pensador nunca vai conseguir ir além de si mesmo enquanto ele existir, então você relaxa. Então você se acalma, interiormente falando. Nessa calma, nesse relaxamento, você como que afrouxa as energias, desestrutura as energias que colavam, que mantinham o ego forte, poderoso e unido como ideia de existência. E, na realidade, o ego não é um ego, né? São diversos eus fragmentados e em constante conflito. Mas este conjunto fragmentado é o que a gente chama de ego. Na realidade, são diversos eus, diversos pensamentos, são memórias. É uma confusão de coisas, de fragmentos, de sensações que a gente cola. O eu se identifica com ele e diz: eu isso, eu estou procurando a paz, eu estou procurando a luz, eu estou procurando a iluminação. Mas enquanto existir essa entidade, essa ilusão, haverá sofrimento. Enquanto existir a entidade separada, enquanto houver essa separação do pensador como algo separado do pensamento, haverá conflito. Porque o pensador está sempre procurando alguma coisa. Ele nunca está satisfeito. Ele está sempre inquieto. Ele está sempre procurando a sua própria felicidade e satisfação. Então, o que acontece depois? Muito simples. Quando essa ilusão do eu se dissolve, então você não mais luta, não mais busca, não mais deseja chegar a algum estágio final de libertação. O próprio desestruturar do ego, esse próprio processo de relaxamento, começa um novo movimento. Então você se desidentifica naturalmente, se desliga naturalmente da ideia do eu e simplesmente vive e relaxa e deixa as coisas fluírem dentro de você sem
a ideia do eu. E de repente, quando você menos esperar, quando você não estiver nem pensando nisso, surge então algo então desperta em você. E fica muito claro a ilusão do eu. E é aí que a ilusão do eu é finalmente extinta. O eu sofre uma mutação. Ele não se acaba totalmente, né? Ele continua ali, quietinho no lugar dele, cuidando das coisas. E ele tem que cuidar, né? É para isso que ele foi criado. Para cuidar do corpo, para cuidar da segurança, da proteção, do conforto. O ego é para lidar com essas coisas. Mas o ego não é de forma alguma a entidade que vai te levar à iluminação. Primeiro, você compreende o ego. Primeiro, você compreende o pensador, que é apenas um fluxo. Primeiro, você alcança aquele estado de paz, de tranquilidade, de despreocupação. E aí, talvez, há uma possibilidade de haver esse insight que causa aquela mutação permanente no eu, no pensador, no observador. Só assim você estará realmente livre do pensador, da ilusão do pensador. E pronto. E o que vai existir depois não pode ser descrito nas palavras. É um movimento, é uma energia, é o máximo que a gente pode dizer. O fluxo continua, mas sem o ego. Isso faz toda a diferença. Continua um fluxo de energia, continua um fluxo de sensações e percepções diversas, mas a grande diferença é que não há mais um ego ali lutando, desejando, pedindo, reclamando, criticando, guerreando, combatendo, pelejando, ansiando por mais. É aí, então, nesse mesmo momento que termina, que acaba, que cessa o que o budismo chama de vir a ser. Só quando termina o processo do vir a ser, que também Krishnamurti aponta, e isso ocorre quando a ilusão do pensador finalmente se acaba, e então você estará finalmente livre da dor e do sofrimento psicológico. Porque estará livre da sua origem, do seu causador, que é a ilusão do pensador como entidade separada dos seus pensamentos, separada do fluxo das sensações, das emoções e de tudo mais. E então, finalmente, começa um outro movimento, que não é mais centrado no ego, no pensador, no observador. E o que vai existir depois, só vivendo para saber. Não dá para descrever, porque não existe mais um observador descrevendo aquilo. Só existe um fluxo de causas e efeitos, de energias e sensações. Livre. É o fluxo da vida livre. Sem o controle, sem o domínio, sem a tirania do pensador, do observador e do ego. Bom, hoje eu falei sobre a questão do pensador e do pensamento.
que, segundo Krishnamurti, é o pensamento que cria o pensador, e não o contrário, como todo mundo acha que é. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, deixem seu like. Fiquem com Deus e até a próxima.